Bom, turma, boa tarde. Dando continuidade às nossas videoaulas, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os persas. Né? Lembre-se que a gente falou sobre os hebreus, né? Anteriormente a gente havia falado sobre o Egito, e ainda em sala de aula nós falamos um pouquinho sobre a Mesopotâmia. Então, só para recapitular, né? Nós temos então duas grandes civilizações que surgiram próximos a rios, que foi o Egito e a Mesopotâmia. E a partir dos hebreus que nós vimos na última aula, nós estamos falando um pouco de civilizações que se desenvolveram sem a necessidade de estarem próximos a rios. Então nós falamos dos hebreus e hoje nós estamos falando um pouco sobre os persas. Né? A origem dos persas. Bom, aí nós temos no mapa, né, como vocês podem ver, onde se localiza mais ou menos a civilização persa. Né? Eles eram arianos, originários da região do Cáucaso, pertenciam ao grupo etnolinguístico indo-europeu. Né? No segundo milênio, antes da nossa era, ocuparam o plano do Irã entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico. Então, ocuparam toda essa região aqui, ó, do Irã. Né? As características. Bom, eles eram guerreiros e expansionistas e dominaram civilizações do Oriente Antigo e fundaram o maior império daquela região até então. Então, nós podemos colocar os persas como a primeira civilização que realmente formou um império gigantesco. Né? Isso se deu principalmente pelo fato de que eles sabiam domar e usar com habilidade cavalos, e a sua superioridade militar se devia à cavalaria e aos carros de guerra. Né? Como vocês podem ver aí no desenho, essa tecnologia dava vantagem à civilização persa, o que acabou contribuindo para que eles conquistassem um vasto território. Agora falar um pouquinho sobre os governantes persas, iniciando com Ciro, esse aí da gravura. Né? Em meados do século VI a.C., Ciro chegou ao poder e expandiu o território persa. Ele ficou conhecido como o conquistador que trazia a paz. Aí vem a pergunta, por que é que ele ficou como um conquistador que trazia a paz? Simplesmente porque o Ciro, ele dava a oportunidade dos povos de escolherem se aceitam ou não serem conquistados. Os povos que aceitassem a conquista, eles não seriam destruídos, né? E seriam conquistados pacificamente. Aqueles que não aceitassem a conquista, eles seriam invadidos e possivelmente todos seriam destruídos, e ainda assim o território passaria a ser parte do território persa. Né? É uma questão de opção que ele dava aos povos a serem conquistados. E em 539 a.C., as forças de Ciro vai conquistar a Babilônia, que se tornaria uma das principais cidades persas. Só vale lembrar que a Babilônia é uma cidade que está na Mesopotâmia, o que quer dizer então que a civilização persa viria a conquistar toda a Mesopotâmia. Cambises e Dário. Bom, os persas conquistaram o Egito em 525 a.C., já sob o comando de Cambises. Então lembre-se, o primeiro Ciro vai conquistar a Mesopotâmia e o Cambises vai conquistar o Egito. Em seguida, Cambises, que vai ser morto misteriosamente, vai ser sucedido por Dário I. E o império vai anexar a Lídia e as cidades gregas na Ásia Menor e iniciar a conquista da Europa. Ou seja, a partir de Dário I, os persas vão começar a ocupação do território europeu. Né? Como vocês podem ver aí, de um lado nós temos o Cambises e do outro nós temos o Dário. Território persa. Como vocês podem ver na gravura, aí é uma ilustração, né, de como seria, né, o território persa, ou melhor dizendo,
cidade persa. Né? Seus extensos domínios foram divididos em 20 regiões, conhecidas como sátrapias, cada uma entregue a um nobre da confiança do imperador. Então, todo o território persa ele vai ser dividido em 20 regiões, que teriam o nome de satrápias, e cada uma dessas regiões seria entregue a um nobre de sua confiança. Né? É óbvio que eles teriam uma certa autonomia, mas eles tinham que prestar contas ao imperador, né? Que mandava emissários para fiscalizar, para ver se esses territórios não estavam se tornando independentes, né? Ou seja, para eles ficarem sempre sob o poder do imperador. Das várias cidades persas, nós podemos destacar a cidade de Susa, Sardes, Persépolis, Passárgada e Babilônia. Dário I determinou a construção de uma ampla rede de estradas, destacando-se a Estrada Real, com 2.400 quilômetros de extensão, ligando as cidades de Sardes e Susa, ou seja, eram os extremos do império. Aí vem a pergunta, tá legal, mas qual é a utilidade das estradas? As estradas serviam para inúmeros objetivos, desde o transporte de cargas e alimentos, a correspondências, né? Comunicação entre as cidades, principalmente os emissários que ficavam fiscalizando cada satrápia, tinham que ter agilidade para poder retornar à capital e dizer as informações ao imperador, assim como também o transporte do exército. Lembre-se que o território persa ele vivia em constante expansão. Então era necessário que, quando se iniciasse algum conflito de conquista, todo o exército ele fosse movimentado rapidamente para chegar naquela localidade de conflito. Fim do Império Persa. Como vai se dar o término desse grande império? Como vocês podem ver aí na figura, esse personagem aí foi decisivo para a conquista do Império Persa. Nada mais nada menos do que Alexandre o Grande, da Macedônia, que vai conquistar e acabar de vez com o Império Persa, anexando-o aos seus domínios. Como o texto está falando, o Império Persa sobreviveu por cerca de 3 séculos até ser anexado por Alexandre no ano de 330 a.C. Religião persa. Para terminar, né? Como é que é a religião persa? Vocês devem se lembrar que no nosso último assunto sobre os hebreus, a civilização hebraica ela vai ser a primeira a adotar uma religião monoteísta, né? Ou seja, adorar um único Deus. No entanto, os persas eles eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses, mas apoiavam-se nas noções do masdeísmo, de princípios tolerantes, criados por Zaratustra, essa a figura que está aí do lado. Ele pregava a existência de 2 deuses principais, representando princípios opostos, né? Ou seja, completamente antagônicos. A Aura Mazda, que significa o bem, e a Ahriman, que significa o mal. Curiosamente, a religião judaica, né, que é uma religião original, por ser monoteísta, ela vai acabar se influenciando por alguns princípios do masdeísmo e de outras religiões. Né? A questão de céu e inferno, de bem e mal, que já havia sido adotada em outras religiões, vai ser adotado também pelo judaísmo. Né? Então vocês podem ver que as religiões acabam se interligando, né? Com algumas pequenas diferenças. E aí nós temos nas gravuras o Aura Mazda, que simbolizava o bem, e embaixo nós temos o Ahriman, que simbolizava o mal. Bom, gente, terminamos por aí. Eu espero que vocês tenham entendido. Né? Qualquer dúvida pode mandar as perguntas pelo Zap, que na medida do possível eu vou respondendo. Né? E mais tarde eu vou enviar para vocês atividades sobre esse conteúdo. Só para reforçar, né? Vocês escrevem as perguntas no caderno, respondem no caderno, tiram a foto, mandam pelo Zap para mim. Tá ok? Só lembrando que as atividades anteriores eu ainda estou corrigindo e assim que eu terminar eu envio para vocês. Tá certo? Até a próxima.